A vida imita a arte, o teatro faz a vida. Sei que sou, quantas sou, tantas caras, muitas máscaras. Você me vê sorrir, cantar, chorar, sofrer, viver. Palmas, palmas, muitas palmas. O tempo não tem tempo, o tempo é hoje. 1996. 55 anos de teatro. Será que ainda paira alguma dúvida? Ser ou não ser? Quando eu cheguei aqui no Recife, há 49 anos, eu já ouvia falar no nome de Geninha Rosa Borges como atriz. Dona Dina Oliveira é a grande dama, assim, do teatro pernambucano. Mas, na minha opinião, a grande atriz, aquela que é atriz desde a hora que acorda até a hora que vai dormir, é Geninha. Ela tem uma interpretação dela própria como se fosse a interpretação de todos os papéis que ela vive. Inclusive, ela tem bom humor, tem... Enfim, eu acho que tem uma vivência que já é um know-how, assim, para que ela seja sempre uma atriz. E 55 anos, eu acho que não é exatamente a coisa de dizer ela só é atriz há 55 anos. Ela sempre foi atriz, eu acho que desde que nasceu. O cronista José de Souza Alencar, o Alex, tem razão. Geninha já nasceu atriz. E no endereço de causar inveja, Rua da Matriz, pois guardando o M de merda, sinal de boa sorte para os atores, nos resta a atriz. Dina de Oliveira, sem medo de errar. Minha cunhada, minha amiga e uma grande atriz. O que levou a filha de Edgar Outram Franco de Sá e Maria Emília Fioc Pinto a fazer teatro? Meu Deus, e eu sei. Não sei não. Essas coisas vêm assim de dentro. Quem me descobriu foram as irmãs Doroteias. Eu desde pequena no colégio, eu acho que elas descobriram assim que eu tinha jeito para isso. Com qualquer autoridade que chegava, até Pio XI, eu não sei quando passou aqui como núncio apostólico, depois foi papa, mas eu disse um poema italiano para ele sem saber nem o que estava dizendo. O olho clínico do teatrólogo Valdemar de Oliveira sabia o que estava vendo. Naquela noite de 41, convidou a senhorinha Geninha Sá para estrelar. Tudo começou aqui, neste belíssimo teatro de Santa Isabel, né? Essa maravilha arquitetônica, o nosso monumento nacional, né? Quando em 1941, quando aquelas mocinhas da sociedade faziam shows em benefício dos mais carentes, eu fui convidada para fazer também um desses shows, que se chamou Noite de Estrelas. Ficou famoso esse show. Ele era baseado na música Divina Música, de Nelson Ferreira, né? E eu tive a felicidade de ser vista por Valdemar de Oliveira, que me convidou para fazer parte do novo grupo que ele iria lançar, o Teatro de Amadores de Pernambuco, que vive até hoje e que foi fundado pouquíssimos meses depois. Quem poderia imaginar que naquela noite em que fora convidada por Valdemar para protagonizar, o mundialmente famoso artista plástico Francisco Brenan fosse testemunha ocular da estreia da senhorinha Geninha Sá? Fui ver no Teatro Santa Isabel, junto com meus irmãos, a Noite de Estrelas. Nessa Noite de Estrelas tinha um episódio, uma cena, onde eu ouvi uma música que me encheu plenamente o coração, chamado Música Divina Música. Eu nem sei se essa música era de Nelson Ferreira. Era, na verdade, orquestrada por Nelson Ferreira e dirigida por ele próprio. Me pedi para falar sobre Geninha da Rosa Borges, me obriga a ser sincero, em primeiro lugar. Evidentemente, o que me chamava a atenção era a magnífica beleza das coxas de Geninha, pernas perfeitas,
Aqui neste palco fiz o meu primeiro gesto de atriz. Ai, quanta saudade, quantos textos, quantas personagens, quantas peças foram vividas aqui. Não é? Pois só do Teatro de Amadores, esta casa foi 23 anos sede do Teatro de Amadores de Pernambuco. E vocês estão vendo este palco como está. Eu já não sei nem quantas vezes ele já foi reformado, reformulado, reconstruído, às vezes levemente, às vezes profundamente. Mas o que eu gostaria mesmo que fosse levado a cabo era essa minha vontade grande de que o Teatro de Santa Isabel fosse transformado no Teatro Municipal do Recife. O Recife já comporta ter o seu teatro municipal. No Diário de Pernambuco, de 15 de junho de 1941, Paulo Couto Malta diz que a senhorinha Geninha Sá viveu Primrose com a vivacidade e emoção de um artista e foi a atenção do espetáculo. Bom, nós tivemos uma vasta experiência com diretores. O Dr. Valdemar tinha uma verdadeira vaidade de sempre mandar buscar diretores novos para nós. Eu acho que aquele tipo mestre que ensinava tudo, desde rudimentos de luz até como bater um prego no palco, foi Zimbisco, muito completo. Agora, essa de transmissão de conhecimentos diuturnos, né? E junto com toda a educação que o Dr. Valdemar teve, da Europa e tudo, acho que foi o Dr. Valdemar de Oliveira. Em 1942, fez A Exilada de Kissemakers e Canção da Felicidade de Oduvaldo Viana. Em 43, fez O Leque de Lady Windermere de Oscar Wilde. E em 44, A Alegria da Comédia do Coração de Paulo Gonçalves. Fernando Pedreira, no Diário da Bahia de 1944, diz que a senhorinha Geninha Sá dominou a assistência comovendo-a até as lágrimas. Em 45, A Dama da Madrugada, de Alejandro Cassona. Em 1946, a senhorinha Geninha Sá torna-se a senhora Rosa Borges. Geninha eu conheço mais ou menos há uns 50 anos, nada menos do que isso. Eu vendi o enxoval dela, eu preparei ela para se casar, inclusive muitas roupas, vestidos próprios para o enxoval dela foram feitos por mim. Ela comprava um conjunto de camisola rosa e também comprava um conjunto de cama e mesa rosa. Então, há 50 anos passados, isso era quase que o chique da época, usar tudo igualzinho, né? Do casamento de Maria Eugênia Sautran com Otávio da Rosa Borges, nasceram 4 filhos: Vera, Ana, Otávio e Breno. Mas dos 4, a única que herdou dos pais o talento para as artes cênicas foi Ana Maria da Rosa Borges. Buenos días, señorita. Buenos Aires, señores. Yo soy Tupiniquim. And now, repeat. Ele acerta na quina. Geninha Rosa Borges é uma atriz completa, dança, canta, representa. Eu assisti diversas vezes em Pernambuco e aqui no Rio de Janeiro, todas as vezes que elas viajavam, que ela viajava com uma companhia de amadores, Teatro de Amadores de Pernambuco, que era a coisa mais importante em matéria de teatro, mesmo entre os profissionais. Todas as vezes que eles vinham, eu os recepcionava dentro da minha casa e era realmente uma festa. Essa companhia foi formada por um intelectual, que era médico, jornalista e escritor, Valdemar de Oliveira, chefe de uma clã, cujos irmãos, Alfredo de Oliveira e os outros, e mais a esposa dele era uma estrela completa, Diná de Oliveira,
E os descendentes, enfim, filhos, Reinaldo, Alfredo, agora Pedro de Oliveira, essa gente jovem que faz teatro até hoje por amor ao teatro, o que ainda é mais difícil do que ser profissional, porque profissional você vive disso, mas amador não. E eles faziam com uma seriedade, levando um repertório importantíssimo, fundaram, compraram um teatro, Teatro Valdemar de Oliveira, até hoje, um dos primeiros, se não o primeiro em Pernambuco, aliás, no Recife. Entre outras coisas, entre outros grandes trabalhos de Geninha, eu assisti Bodas de Sangue, onde ela fazia o papel principal, dirigido por Bibi Ferreira, e A Casa de Bernarda Alba, que ela fazia praticamente o papel principal, a Adélia, com Diná de Oliveira, que fazia a Alba. Eram trabalhos inesquecíveis. Peças de categoria, sempre de categoria, muito bem encenadas, ensaiadas e principalmente representadas. Geninha é maravilhosa. Em 1948, Valdemar convida para dirigir Nossa Cidade um polonês, Zimbinski. Em Nossa Cidade, eu estava grávida. E não tomei parte na peça diretamente, me deram um papel que chamava A Mulher da Frisa, porque eu ficava lá sentada na frisa, nem me lembro mais o que era, um papelzinho bobo. Mas ajudei Zimbinski até o fim com o ponto. Eu era o ponto de Zimbinski e ficava assim, apreciando a maneira como ele dirigia a peça. A peça não tinha absolutamente nada no palco. Diná engomava uma camisa que a gente via até quando ela estava passando o colarinho, virando assim o colarinho. Era uma coisa maravilhosa. Ô, Geninha, meus parabéns. 55 anos de teatro não é qualquer pessoa que tem. Eu tenho, por exemplo, 56. Estamos correndo no mesmo páreo. Mas eu não posso esquecer nunca a tua estreia aqui no Rio de Janeiro, no Teatro Dulcina, na Esquina Perigosa. Era um espetáculo extraordinário, com um elenco muito homogêneo, uma coisa muito bonita. Tão bom o espetáculo, a crítica elogiou tanto que fizeram uma placa que está até hoje no hall do Teatro Dulcina. Meus parabéns. Agora, eu gostei muito também, e tive sorte de assistir, da sua interpretação do personagem Marta, na peça Arsênico e Alfazema, que é uma das minhas peças favoritas. Gostaria muito um dia de poder fazer. Já estou na idade e eu acho que já vou poder fazer daqui a pouco. Arsênico e Alfazema conta a história de duas velhinhas, Marta e Abbe, que morrem de pena dos velhinhos que vivem nos asilos e sem família. Acham que a sua grande caridade é matá-los, com uma pitada de arsênico no famoso licor de sabugueiro. Se você não vai descer, eu vou oferecer um cálicezinho de vinho de sabugueiro ao Dr. Luiz Espon. Vinho de sabugueiro? Olha aqui um vinhozinho de sabugueiro. Eu não tomo há mais de 15 anos. Para a comemoração dos 100 anos do Teatro de Santa Isabel, Valdemar de Oliveira escreveu e dirigiu Um Século de Glória, onde Geninha estrelava, juntamente com Alfredo de Oliveira, a opereta Bob Bobette. Na Comédia de Balzac, de José Carlos Cavalcante Borges, em 1950, dirigida por Hermílio Borba Filho, com cenários de Aloysio Magalhães, Geninha, além de interpretar a Condessa de Hanska, era responsável pelo guarda-roupa feminino. Melhor figurinista, como imaginativo, depois de ler a peça tudo, Vitor Moreira. Agora, como executor de figurino, acho que ninguém bateu sua mãe, viu? Ercide Oliveira era fantástica em executar figurinos. E os chapéus eram fantásticos. 1951. Do Mundo Nada Se Leva, de Kaufmann. Para sermos coerentes com o título, não apresentaremos nenhum material iconográfico, pelo simples fato de não tê-los. Dançou no Balé do TAP, atuou em Sangue Velho e, eis aí,
A Verdade de Cada Um, de Pirandello, em 1953. Verdade de Cada Um foi direção de Graça Mello. É uma peça de Pirandello, uma peça seríssima. E Alfredo de Oliveira, seu pai, era o mordomo da peça. Um dos espetáculos, ele colou todas as xícaras nos pires e veio servir o chá. E nós todas, era eu, Janice, era Ceci e Vicentina. Ficamos uma tarde inteira com dor aqui no Risórios do Santorini, sem poder rir a peça seríssima e sem poder tomar um gole de chá, porque ninguém podia levantar a xícara do pires. A tarde inteira a peça rolando e a gente sem poder fazer coisa nenhuma. Olha, onde Alfredo trabalhava, a gente tinha que estar sempre alerta. Massacre, de Manuel Robles, em 53, onde viveu a comovente mãe. O que leva as bofetadas, com Sebastião Vasconcelos, em 54. E Uma Morte Sem Importância, também em 54. Aparentemente, Uma Morte Sem Importância é a de Alaide, personagem de Vestido de Noiva, de Nelson Rodrigues, que lhe rendeu o prêmio de melhor atriz em 1955. No Diário de Pernambuco, de 22 de outubro de 1955, Isaac Gondim Filho aponta Geninha pelo grande esforço dramático comprovador do seu talento em Vestido de Noiva. Depois vieram Anne Christie, de O'Neill, Bodas de Sangue, também em 56, de Garcia Lorca, dirigida por Bibi Ferreira, e em 58, 6 personagens à procura de um autor, de Pirandello. Eu estou super feliz de poder me juntar a todos os pernambucanos para homenagear uma de suas grandes atrizes, Geninha da Rosa Borges. É uma mulher que tem um papel relevante dentro da arte, da vida cultural, da vida artística de Pernambuco. Fazer 55 anos de carreira atuando e atuante é um luxo, querida. Eu lembro nesse momento, Geninha, de ter várias vezes assistido o nosso maravilhoso teatro de Santa Isabel, em trabalhos inesquecíveis. Mas um deles eu lembro assim com um especial carinho, porque eu me lembro que eu fiquei tomada de verdadeira admiração e inspiração. Foi Onde Canta o Sabiá, que você cantava, dançava e representava. Você é uma atriz completa. Esse trabalho eu lembro com um especial carinho e acho que você também. Um super beijo, parabéns para você e para todos nós pernambucanos. Pé de anjo, sou rezador, mas tenho um pé tão grande que sou capaz de pisar Nosso Senhor. Eu tenho uma tesourinha que corta ouro e marfim, mas serve também pra cortar as línguas que falam de mim. Ai, pé de anjo, ex-rezador, mas tenho um pé tão grande que sou capaz de pisar Nosso Senhor. Em Onde Canta o Sabiá, Adete Leite afirma no Diário de Pernambuco, de 13 de novembro de 58, que Geninha da Rosa Borges, se não é a maior, é uma das melhores intérpretes dos palcos pernambucanos, principalmente pela naturalidade e espontaneidade que dá aos tipos desempenhados. Em 1959, com a Rose de Living Room, amplia sua coleção de troféus, recebendo das mãos do poeta Carlos Pena Filho o Samuel de Melhor Atriz, prêmio concedido pela Associação dos Cronistas Teatrais de Pernambuco, que premiou também em 59 Cacilda Becker como a melhor companhia visitante, com o espetáculo Mary Stuart, Ariano Suassuna como melhor autor e Hermilo Barba Filho pela direção do também premiado espetáculo produzido pelo Teatro de Amadores de Pernambuco, Living Room, de Graham Greene. Esse troféu que a Academia costuma entregar como troféu o anjo guardião da arte, ninguém melhor do que Geninha para recebê-lo. Só que este é um especial. Resolvemos fazer especialmente para os 55 anos de Geninha. Ele simboliza que o artista
é um guardião da nossa festa. E foi isso que Geninha fez durante 55 anos, sempre representando a Academia de Artes e Letras de Pernambuco, levando cultura, levando alegria, levando seus textos, o texto de todos os escritores, além das peças teatrais maravilhosas e de todo um currículo imenso que aborda até internacionalmente seu talento. 1959 foi sem dúvida um ano de grande efervescência no teatro. O Teatro Popular do Nordeste é fundado por grandes cabeças como Ariano Suassuna, Alfredo de Oliveira, Hermílio Borba Filho, José Carlos Cavalcante Borges e o popular Capiba. A pena? Geninha ficar de fora. A lei? Dupla. Benedito e Marieta. Geninha Rosa Borges é minha amiga há muito tempo, tanto ela como o Baby Rosa Borges, o marido dela. E é uma atriz de grande importância, de grande qualidade. Esteve e está entre as melhores atrizes brasileiras que eu conheci. Tive muita satisfação quando escrevi A Pena e a Lei, uma peça que foi estreada pelo Teatro Popular do Nordeste, no Teatro do Parque, e onde Geninha fazia a Marieta, não é? Onde Geninha, além de representar, cantava, dançava, e ela representou muito bem, deu uma vida toda especial ao papel. Geninha encantava plateias com as canções de Capiba, tanto que foi convidada pela fábrica de discos Rosenblit para gravar as canções da peça A Pena e a Lei de Ariano Suassuna. Em O Tempo e os Conways, Medeiros Cavalcante afirma, no Jornal do Comércio de 16 de agosto de 1960, que Geninha estava soberba como Kay. 1960 também marca a estreia de Geninha numa nova carreira. O Teatro de Arena, de Alfredo de Oliveira e Hermílio Borba Filho, convida a estrela do TAP para dirigir Leito Nupcial de Jean Hartog, onde divide a cena com o seu partner preferido, seu marido, o galã Otávio da Rosa Borges. Me lembro muito de Sebastião Vasconcelos. Só numa peça em Vestido de Noiva, Sebastião fazia um ator com 8 diferentes personagens, ele sozinho. E com ele eu trabalhei em A Cena com a Fazema, O que Leva as Bofetadas, uma quantidade. Em 1961, embalada pelo sucesso de Leito Nupcial, Geninha resolve domar o marido e se dirigir a Paris. Eu quero juntar a minha voz à de tantas outras pessoas que têm melhor conhecimento e acompanhamento do trabalho de Geninha. Mas, além de uma amizade pessoal, de um memorável encontro em Paris há tantos anos atrás, eu queria hoje somente salientar a importância de uma pessoa como Geninha para o teatro em Pernambuco, por sua fidelidade, por seu talento, pela sua transfiguração a cada vez que ela pisa no palco. Nós lhe devemos muito. Geninha da Rosa Borges, mulher que há 55 anos faz teatro. Olha, eu já me acho tão antiga com 46 anos de teatro. É claro que é. Depois que a gente entra no teatro e toma o gosto que você tomou, e que eu, Paulo Tran, Fernanda, Natália, você é desse nível, você tem esse clima e esse gosto. Outra coisa que me lembro muito bem é do nosso encontro em Paris. Ai, com que saudade, meu Deus. Como nós nos divertimos juntas. Me lembro que em Paris até teatro você fez. E mereceu desse grande Ariano Suassuna uma peça para você. E eu escrevi, então, mais uma brincadeira, assim, entre amigos. É uma pequena peça chamada O Marido Domado, que o título é uma brincadeira com a peça de Shakespeare, A Megera Domada, né? Eu fiz o contrário, O Marido Domado. E essa peça, ela levou, juntamente com o Baby, levou para
Portugal e outros países da Europa, se eu não me engano, e representou por aí muitas vezes. Outro dia vieram me pedir para... Um grupo veio me pedir essa peça, mas eu não dei por dois motivos. Primeiro, porque foi uma peça circunstancial, é uma peça circunstancial que eu fiz para essa determinada situação, e depois porque eu fiz isso para Geninha e Baby. Eu não gostaria que mais ninguém encenasse, não, então eu deixei para que ficasse como um episódio mais da nossa vida, da minha vida, da vida de Geninha, da vida de Baby, do que da nossa arte comum. O atleta e galã Otávio da Rosa Borges, o famoso Baby, teve que abandonar os palcos por motivo de saúde. Mas segundo você, Ariano, marido domado, e a dupla Germano e Geninha, como diria um jogador de futebol pernambucano, é GG. Joinha, joinha. Atenção, respeitável público! Vai começar o espetáculo! Vai começar o espetáculo! Vai começar o maior espetáculo teatral do país! Vai começar o maior espetáculo teatral do universo! Ô, desgraçada, não se meta não, não se meta não. Eu me meto. É disso mesmo que eu gosto dessas coisas, dessa confusão. Ai, meu Deus, que desgraça. Um sujeito que casa com uma peste dessa, só morrendo. E a sujeita que casa com um peste desse, só matando. Ah, não se meta não, já não disse pra você não se meter, mulher. Nesta peça, eu faço o papel do mamulengo Vicentão, o valentão de Itaperuá, casado com Marieta, sua pobre mulher, a quem ele mantém sob verdadeiro terror. É um assassino perigoso que só tem uma fraqueza na vida: ai, criar passarinho. Cadê seus homens, Maria? Cadê seus homens? Cadê? Meus homens foram pra guerra, estão brincando de se esconder. Eu, quando era adolescente, não tinha dinheiro para ir ao teatro. E entrava escondido pela porta atrás do Teatro Santa Isabel. E o meu sonho era sempre ver você, Geninha, Dona Diná, Reinaldo de Oliveira. E eu me lembro muito bem que eu voltava para casa e ficava tentando imitar. Eu considero que vocês foram pessoas que, sem dúvida, influenciaram na minha resolução de algum dia fazer teatro. E com maior respeito e de coração, eu tenho a melhor impressão que eu tive na minha vida de você. Foi no momento que você me chamou para fazer Jogos na Hora da Sesta. Uma experiência magnífica na minha vida e de uma direção fantástica que você soube fazer. E, indiscutivelmente, o marido domado, que foi uma brincadeira para mim, mas que eu nunca passei momentos tão agradáveis e gostosos em sua companhia. Principalmente que você é uma pessoa que sabe dar a gente a hora certa, o momento exato e a disciplina que a gente precisa muito dentro do teatro. Muitas vezes se pensa que teatro é uma coisa simples e que pelo fato de se fazer um espetáculo, pura e simplesmente a gente já vira diretor, outras coisas. Precisa se aprender muito com você, Geninha. E eu só desejo a você uma saudação judaica, inclusive. Que você viva por 120 anos, mas como se você tivesse 20. Deus te ouça, Germano, porque vai ser preciso muita energia para fazer o que a Tônia quer. Mas eu espero o dia que Geninha Rosa Borges venha para o Rio de Janeiro para uma novela passada no Norte, arrasa, acaba. É bem possível, porque em 1963, Geninha participa de Um Sábado em 30, do premiado Luiz Marinho, com direção de Valdemar de Oliveira, pelo Teatro de Amadores de Pernambuco, com a interpretação de Diná de Oliveira em Sanana, a inesquecível Sanana, ficando 28 anos em cartaz, perdendo só para a Ratoeira de Agatha Christie em Londres. E o curioso é que Geninha começou no papel de Saluzia e posteriormente, com o correr da temporada, teve que substituir a Norma Almeida no papel de Dona Mocinha. Hoje,
Graças à tecnologia, vamos assisti-la nos 2 personagens ao mesmo tempo. Bom dia para todos. Bom dia, comadre. Com licença da palavra, comadre, eu trouxe aqui esse capão para guarnecer, mas o penoso foi cevado por sua fiada. Ô, comadre, quanto incômodo, não precisava esse trabalho todo. É que comadre veneranda, viu, mandou acertar o batizado para amanhã de manhã. Bom, eu estou de luto, mas para a igreja eu saio. Hoje. Amanhã mesmo eu vou à missa com seu Quincas e depois o padre batiza. Tá bem assim? E ela também tem muito gosto em que a comadre escolha uma graça pro pagão. Eu já tinha pensado nisso. É homem ou mulher? É uma menina fêmea. Cassimira, não é lindo? Cassumira. O Diário de Pernambuco, de 28 de abril de 1965, declara que Geninha da Rosa Borges dá-nos a impressão de ser uma autêntica filha da pátria de Cervantes. Querida Geninha, parabéns pelos 55 anos de amor ao teatro. Eu não tive a oportunidade de trabalhar contigo, mas eu fiz a montagem paulista de Capital Federal, do Arthur Azevedo. E eu sei que a tua Lola foi um escândalo de maravilhosa. Lola, a vilã da opereta de Azevedo, se sente caliente, à espera de um possível futuro pretendente. A falsa espanhola mal sabe que pode ser desmascarada por um fazendeiro, o mineiro Seu Eusébio, pai de Quinota. Opa, cuidado, Janota. Com licença, madama. Bom dia, madama. Buenos días, por favor de sentar-se. Buenos dias. E dizer o que deseja. Madama, a semana passada eu vinha aqui para falar com a madama, mas a madama não estava. Aí eu falei com a minha mulher, Fortunata disse, vá de novo. Aí eu esperei que rompesse as aleluias e vim. Pero por que não ha venido essa semana? Essa semana é justamente para me acostumar mais com a ideia, sabe? Sim. Ai, meu Deus, mas viu? Aí então, eu pensava que a madama ia embrulhar a linguagem comigo, mas a madama fala muito bem o português. Mas claro, o português é muito parecido com o espanhol. Parecido com o espanhol, Sim, por exemplo, homem, homem. Mulher, mulher. Homem, mulher, parecido, Madama, como é chapéu em espanhol? Chapéu é sombreiro. Sombreiro. Não é muito parecido, não. Como é cadeira em espanhol? Como é cadeira? Cadeira filha. Dá uma ideia, mas não é. Madama, como é guarda-chuva, como é? Guarda-chuva é paraguas. Parecido. Não é muito parecido, não. Como é janela em espanhol? Janela é ventana. É muito parecido. Também não é muito parecido, mas creio que o senhor não ha venido aqui para ter uma aula de espanhol. Não, eu vim aqui para falar um assunto muito mais sério, um assunto sério? Comigo? Sim. Mas é muito interessante. Madama, eu sou o pai da noiva de seu Gouveia. Madama, meu sombreiro, madama. Em 67, Uma Pedra no Sapato, de Feidó, pelo Teatro de Amadores de Pernambuco, com direção e tradução de Valdemar de Oliveira. E em 68, 8 Mulheres, de Robert Thomas. As 8 Mulheres, Vicentina do Amaral, Diná de Oliveira, Elaine Soares, Norma de Almeida, Ruth Rosenbaum, Leda Sodré, Geninha e Wanda Lúcia. Hoje a grande atriz e autora premiada, Wanda Faelante. Chegamos na década de 70 e, por incrível que pareça, nos anos da Revolução Sexual, Geninha é a casta Susana. O cronista social Alex, no Jornal do Comércio do dia 3 de outubro de 1970, avalia: Geninha continua em excelente forma. Olha, eu me considero um homem feliz por ter nascido no meio teatral. Tive um pai extraordinário, que foi uma das grandes figuras do teatro pernambucano. Geninha faz parte de minha vida. Quando comecei a pensar ser gente, eu já tinha Geninha por perto de mim. Geninha era uma criatura, primeiro, linda, bonita, tinha um corpo escultural de chamar a atenção. Os jovens da época ficavam loucos.
eram loucos por Geninha, pelo seu corpo, pela sua beleza, pela estética que ela tinha, pela presença dela. Só que não gostava muito era Bebe. Bebe ficava meio com raiva desse negócio. Mas tirava o grande partido, que era o grande marido que ela teve na vida. Agora, Geninha é ligada ao Teatro de Amadores de Pernambuco desde o seu nascedor. Geninha nasceu para ser a grande atriz do Teatro de Amadores. Em 71, O Processo de Jesus, de Diego de Fabre, e está lá fora um inspetor, de Priestley. Interessante que na primeira montagem, Geninha fez o papel da filha e agora, recentemente, fez a mãe. Em 72, Inês de Castro. O Teatro de Amadores de Pernambuco faz uma grande montagem do espetáculo de Alejandro Cassona, com direção de Walter de Oliveira e tradução de Valdemar de Oliveira. Nesse espetáculo, eu tinha 10 anos e tive a honra de receber o meu primeiro prêmio de ator, fazendo o filho mais velho de Inês de Castro, Geninha da Rosa Borges. Tenho certeza que esse prêmio veio graças à generosidade de atores como Geninha e Pedro de Souza. Infelizmente o tempo aqui não permite para eu colocar Geninha como minha querida Jainene. Esse detalhezinho, infelizmente, eu não posso explicar aqui. Mas Geninha, ou Jainene, representa a coisa melhor que pôde acontecer comigo no Teatro Pernambucano, porque eu tive a oportunidade, através do Teatro de Amadores, sob a direção do mestre Valdemar de Oliveira, de participar de um grande espetáculo com ela, que foi Inês de Castro. E logo em seguida também o prazer de ser dirigido por ela, creio eu, no maior espetáculo do Teatro de Amadores de Pernambuco, que foi Irma, de Garcia Lorca. Geninha, querida Geninha, você sabe o amor, o carinho que nós temos, a minha família tem por você e por Bebe. Nós estamos aplaudindo esses 55 anos de vida de teatro e tentando ver se ainda mais adiante a gente possa fazer alguma coisa de teatro. Um grande beijo para você. A minha maior personagem que eu vivi como atriz foi Irma. A Irma, embora tenha sido um drama de uma mulher estéril, mas eu me doei toda inteira, porque além disso tinha um outro problema de ter sido um compromisso meu com o Dr. Valdemar na hora, no leito de morte. Ele me pediu para dirigir Irma e eu quis cumprir assim, me dando o melhor que eu podia. Mulher do campo que não tem filhos é inútil como um punhado de espinhos. Embora eu seja desse refúgio criado pelas mãos de Deus. É isso, mãos. Eu não devo ter mãos de mãe, pois eu já estou farta de tê-las e não as poder usar em coisa minha. Pois já estou humilhada e rebaixada até as últimas, vendo que os trigos apontam, que as fontes não cessam de dar água, que as ovelhas parem centos de cordeiros e as cadelas, e todo o campo de pé parece mostrar-me suas crias tenras e adormecidas, enquanto eu sinto 2 golpes de martelo aqui, em lugar da boca do meu filho. Ai, que prado de mágoa! Ai, que porta fechada a formosura! Desejo a dor de ter um filho e os ares me oferecem dálias de dormente lua. Ai, feitos cegos sobre meu vestido! Ai, pombas vãs sem olhos nem brancura! Ai, que aflição de sangue prisioneiro me está cravando de vespas a nuca! Mas tu has de chegar, amor, meu filho, porque as águas dão sal, a terra dá frutas e nosso ventre guarda tenros filhos, como as nuvens
carregam doce chuva. O sociólogo Gilberto Freire, impressionado com a atuação e direção de Geninha da Rosa Borges em Irma, envia-lhe uma carta ao ofício do Conselho Estadual de Cultura. Apresento a Vossa Senhoria as congratulações deste colegiado pelo êxito da apresentação da peça Irma, notavelmente dirigida por Vossa Senhoria, encenação que honra a cultura recifense atual. Gilberto Freire. Falar em Geninha, realmente, para mim, é uma alegria muito grande, porque eu sou uma das suas fãs. Eu acho que Geninha, com a simpatia, com a cultura, com o modo de ser dela, como uma grande artista, realmente é um orgulho para Pernambuco. Eu acho que nós devíamos, como pernambucanos, fazer realmente grandes homenagens a Geninha. É difícil a gente saber, a gente como diretora, porque, claro, quando a gente é diretora, a gente se dá o máximo, né? Mas, assim, crítica do público e tudo foi muito comentado, os Jogos na Hora da Sesta. Especialmente porque disseram que era uma linguagem nova que estava entrando no Teatro de Amadores de Pernambuco. Eu escolhi atores e atrizes de estatura pequena e mandei fazer os brinquedos da praça na medida exata, proporcional à altura desse boneco. Então ficou realmente um parque infantil. Lembro Geninha como diretora do Teatro de Santa Isabel, somente superada pelo mestre de todos nós, que é Valdemar de Oliveira, que foi diretor também da casa. Lembro de Geninha como atriz em Irma, como atriz em várias peças do Teatro de Amadores de Pernambuco, mas eu queria falar de Geninha como diretora de teatro. Ela me dirigiu em Jogos na Hora da Sesta, uma peça linda, muito bonita. O carinho que ela tinha com o elenco, a seriedade, a disciplina, a marcação de cena. Geninha, você lembra que você desenhava cada ceninha no papel e levava pra gente, e a gente fazia brincando as cenas com você. Levou o grupo todo lá pra granja dela para passar um final de semana lá, a fim de que a gente se integrasse dentro do processo de dramatização e como pessoas também. Foi um final de semana maravilhoso e foi uma temporada linda, trabalhando com Geninha, uma das diretoras de teatro que mais me passaram, que mais me enriqueceram, que mais contribuíram para eu conhecer o que é esta arte da interpretação dramática. Geninha, você será para mim uma eterna diretora de teatro. No Diário de Pernambuco, do dia 5 de janeiro de 1980, o teatrólogo Rubem Rocha Filho elogia o trabalho do ator Germano Raiuti em Jogos na Hora da Sesta, de Roma Maier. Uma coisa que sempre impressionou muito quando eu vi Geninha trabalhando foi ela conseguir conciliar duas coisas raras entre gênero de teatro. Ela, por um lado, tem todo o refinamento, toda a sensibilidade, todo o aprofundamento da intérprete, o talento quando ela vê um personagem, uma montagem de uma peça, e, ao mesmo tempo, ela tem o lado de mãos à obra, de botar em pé uma produção, de conseguir reunir cenário, figurino, botar em pé até um teatro para trazer o público para lá. Isso é muito raro, a gente vê quem tem muitas vezes o talento da atriz ou da criadora como encenadora, não ter o talento de quem, o talento e a paciência e a força e a garra de quem põe em pé um espetáculo. Geninha tem essas duas coisas, por isso eu admiro ela muito. Reunindo pessoas, atores e técnicos, Geninha da Rosa Borges dirige mais um sucesso do TAP, A Promessa, de Luiz Marinho. E o crítico teatral Enéas Álvares recomenda o espetáculo no Jornal do Comércio do dia 8 de outubro de 1983.
Geninha da Rosa Borges, 55 anos de teatro, uma vida, uma existência. Que amor, Geninha. Continue. Continue, você tem força, você tem vida, você tem muita tesão pelo teatro. Você é um exemplo, o carinho que a gente tem por você, a beleza de mulher. Eu agradeço a Deus diariamente ser seu amigo, ter tido você no meu caminho, pela disponibilidade, pela pessoa que você é, pela sua capacidade de servir. Vá em frente, Geninha. Geninha volta à cena em O Peru, de Feydeau, dirigida desta vez por Luiz de Lima, em 1984. Acho que eu escolhi muito bem escolhido. Eu fui educadora e atriz. No Japão eu fui fazer um curso de teleeducação e passei 3 meses, foi uma maravilha. Em Petra von Kant, Geninha se autodirige, faz par romântico com a atriz Nilza Lisboa no papel de Karen, introduz Fassbinder no repertório do Teatro de Amadores de Pernambuco e quebra todas as barreiras contra o homossexualismo. Melhor cenógrafo, meu Deus, foram tantos. Mas eu acho Vitor Moreira, quando fez Irma, que ele imaginou. Eu mesma, quando li toda Irma, já querendo dirigir, não imaginaria nunca fazer um cenário tipo um jogo de damas. E ele fez isso. Uns blocos assim como um jogo de damas. Talvez por ter vivido uma estilista em Petra von Kant, Geninha foi trabalhar no Ateliê de Madame Rabat, de Feydeau. Mais uma produção do Teatro de Amadores de Pernambuco, dirigida por Luiz de Lima, em 1989. Não há nada melhor do que trabalhar tete a tete com Geninha. Ela naturalmente fala, ela naturalmente age, ela naturalmente se expande. Ela diz o texto do modo como quer, nem sempre como o autor quis. E nós vamos acompanhá-la, como eu também sou parecido. Então nós dois nos achamos em ambientes os mais agradáveis possíveis em cima de um palco. 1996, Reinaldo de Oliveira monta pelo Teatro de Amadores de Pernambuco Sábado, Domingo e Segunda, de Eduardo de Filippo. E Geninha da Rosa Borges não poderia ficar de fora. É convidada para fazer a maravilhosa Tia Memé. Oh, mas eu não poderia estar mais feliz. Imagine que estou em plena atividade. Saí de cartaz há pouquíssimo tempo, de uma peça que, contando todos os pontos, foi positiva, num elenco formidável, ao lado de Renato Failante, que agora nessa peça deu um show naquele velhinho de sábado, domingo e segunda, e agora estou preparando esse especial dos meus 55 anos de teatro. Geninha continua recebendo convites e mais convites para recitar, declamar por associações, academias e amigos. O que ela mesma chama o seu ato invariado. A minha experiência com Geninha, quando eu digo que era distante, ela ficava distante, porque Geninha conhecia Geninha dos palcos, onde eu ia aplaudi-la e vê-la e curti-la no palco, representando, vivenciando personagens difíceis, alegres ou tristes. Fácil, porque depois que Geninha ficou mais próxima, convivendo comigo, recitando, ditando, dizendo os meus poemas e recitar junto com o ator Rubem Rocha Filho. Então foi uma experiência fantástica conhecer Geninha mais próximo, poder abraçá-la e vê-la ela sentindo a emoção do que eu dizia o meu poema. Geninha, para você, em homenagem aos seus 55 anos de teatro, eu deixo um poema inédito que será lançado no próximo ano, que se chama Sonho e que faz parte do livro Ritual de Sonhos. Como aquele pássaro amarelo que abre as asas sobre a grama, queria ser. Depois, alçar voo e pousar no sonho que o vento fia sem nós. Geninha é um nome consagrado nacionalmente. Geninha tem nome não só aqui, como no exterior, inclusive nessa parte literária, em que ela já trabalhou na BBC de Londres, uma coisa que muita gente não sabe. Ela esteve em vários países da Europa, como Espanha, representando suas instituições e o próprio Brasil, dando depoimento, sendo reconhecida internacionalmente. Agora, o que mais me comove nela
é essa bondade humana, esse espírito de solidariedade. Geninha é a amiga das suas amigas. Sempre dinâmica, sempre movimentando o Teatro Santa Isabel e com os inesquecíveis saraus que você fazia no Salão Nobre. Geninha, 55 anos de carreira. Pernambuco tem orgulho de você. E eu, como sua amiga e admiradora, tenho muito orgulho de você, Geninha. O desejo que eu nutro, ainda acho que estou assim no limite, aproveitar ou largar. É Harold and Maude, que eu gostaria muito de fazer com o sobrinho Pedro Oliveira. 55 anos de teatro. Será que ainda paira alguma dúvida? Você queria mais! Mas muito mais do que isso. Uma pessoa que nos dá também um testemunho de como é importante viver aquilo que se faz. E acho que assim procedendo, Geninha permite fazer com que também o seu exemplo sirva para que novos talentos se revelem e para que Pernambuco continue a desfrutar um papel destacado no campo do Teatro Nacional. 50 e cênicos, 55, 50 e cênicos, 55, 50 e cênicos. O tempo